Adquira estas qualidades de dirigente. É neste capítulo de Pense e Fique Rico que Hill nos fala das características que deve ter o homem que dirige. Primeiro, determinação. Segundo, autocontrole. Terceiro, acurado senso de justiça. Quarto, exatidão nas decisões. Quinto, precisão nos planos. Sexto, hábito de fazer mais do que recebe como pagamento. Sétimo, personalidade agradável. Oitavo, simpatia e compreensão. Nono, domínio do detalhe. Décimo, boa disposição para assumir toda a responsabilidade. 11º, sentido de cooperação. O capítulo sobre planejamento organizado é um dos mais importantes do livro. Basta dizer que um homem sem plano é como um barco sem rumo. Não tem para onde ir e sofrerá um desastre quase inevitavelmente. 7º princípio, decisão. A demora, o oposto da decisão, é um inimigo que todo homem tem que vencer. A análise minuciosa de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracassos revelou que a falta de decisão estava na cabeça da lista das 30 causas principais do fracasso. A análise de várias centenas de pessoas que haviam acumulado fortunas superiores a $1 milhão demonstrou o fato de que cada um deles tinha o hábito de tomar decisões com rapidez e lentamente modificá-las à medida que houvesse necessidade de uma alteração. As pessoas que fracassaram em acumular dinheiro, sem exceção, quase sempre tinham o hábito de tomar decisões com lentidão e depois modificavam-nas com rapidez e frequência. Ter um objetivo concreto torna mais fácil a tarefa de tomar decisões rápidas. Entre os inúmeros exemplos citados por Hill, um dos mais conhecidos é o caso de Henry Ford. Uma das qualidades mais destacadas daquele industrial era seu hábito de tomar decisões concretas com rapidez e depois modificá-las com calma. Esse modo de ser era tão pronunciado em Ford que lhe deu reputação de obstinado. Foi essa aptidão que o impulsionou a continuar fabricando seu famoso modelo T, o automóvel mais feio do mundo, mas naquele tempo o mais prático, apesar de todos os seus assessores e alguns dos compradores insistirem para que ele o modificasse. Talvez Ford tenha demorado muito em fazer as alterações, mas o resto da história é que sua firmeza de decisão produziu-lhe uma enorme fortuna, sem que fosse necessário modificar o modelo, e seguramente a companhia hoje não está pior por isso. Quando você tiver uma ideia, apegue-se a ela. As pessoas que fracassam, em sua maioria, geralmente se influenciam com facilidade pela opinião dos demais, deixando-se inclinar sem dificuldades. Permitem que os jornais e falatórios dos vizinhos pensem por elas, mesmo sabendo que as opiniões são as mercadorias mais baratas da terra. Siga seu próprio conselho ao colocar em prática os princípios aqui descritos, tomando suas próprias decisões e seguindo-as. Não faça confidências a ninguém, exceto aos membros do seu grupo mental, e tenha muito cuidado na seleção desse grupo, escolhendo somente aqueles que simpatizem e harmonizem totalmente com seus propósitos. Os amigos íntimos e familiares, ainda que isto não signifique que o façam constantemente, atrapalham com suas opiniões e, às vezes, por causa do ridículo. Milhares de homens e mulheres arrastam consigo complexos de inferioridade durante toda a vida, porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu toda a sua confiança através de opiniões ou expondo-as ao ridículo. Se uma decisão merece algo, você deve agarrar-se a ela até que a tenha desenvolvido completamente. 8º princípio, persistência. A força de vontade e o desejo, adequadamente combinados, constituem uma dupla irresistível. Segundo Hill, persistência é como a força de vontade e combina-se com o homem como o carvão ao aço. Em inumeráveis casos, a persistência tem sido a única diferença entre o sucesso e o fracasso. É a falta dessa qualidade, mais do que qualquer outra, que impede a grande maioria de triunfar. Tentam algo, mas tão logo o caminho se torna áspero, desistem. A experiência com milhares de pessoas tem demonstrado que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria das pessoas. É um defeito que pode ser vencido pelo esforço. Se você quer realizar um determinado desejo, tem que formar o hábito da persistência. As coisas parecerão difíceis. Será como se já não houvesse razão para continuar. Tudo em você dirá que deve renunciar, que deixe de tentar. É precisamente então quando os homens se distinguem dos meninos. É aqui, exatamente quando se percorre essa distância extra,